Então, meu muito boa noite a todos, um agradecimento especial a você que enviou esse link para os seus convidados, e um agradecimento ainda mais especial a esses convidados que estão nessa noite. Eu tenho certeza que para você estar aqui nessa apresentação, você fez alguns ajustes, alguns chegaram do trabalho, já estão acessando, então nós não podemos começar sem simplesmente expressar nossa mais sincera gratidão por você estar aqui conosco nessa noite, ok? Bom, nós vamos falar sobre o Covid-19. A todo momento tem havido pesquisas e essas semanas não foram diferentes, vieram à tona várias novidades, mas antes de nós adentrarmos nesse quesito principal, que é a relação do Covid com as descobertas novas, nós vamos entender um pouco mais sobre fluxo sanguíneo e sobre trombos, fluxo sanguíneo e trombos. Porque depois que nós entendermos isso, aí nós vamos ver como se encaixa com as descobertas que se teve nas últimas semanas, ok? Mas, enfim, o nosso foco é aqui saúde e qualidade de vida. E tenho certeza que é isso que você busca, que você deseja, e que você almeja para a sua família, as pessoas que você ama. O nosso tema aqui, ele é até sugestivo, ele é Convida 20. É um paradoxo do Covid-19, né, que é uma pandemia, mas no meio desse período, é possível você e sua família terem saúde e qualidade de vida. Mas antes de adentrarmos nas descobertas, nós vamos falar um pouquinho sobre fluxo sanguíneo, depois sobre trombos, e como isso está correlacionado com as descobertas das últimas semanas. Então, primeiro, nós vamos entender um pouco sobre os vasos sanguíneos, que transportam o sangue. Uma curiosidade, se os vasos sanguíneos de apenas um adulto, eles fossem estendidos um atrás do outro, notem, eles alcançariam mais de 100 mil quilômetros de comprimento. Isso é uma quantidade tão imensa que se daria para dar mais de 2,5 voltas ao redor do planeta. E esse enorme sistema, ele transporta o sangue vital, o sangue que dá vida. E esse sangue que está dentro do nosso corpo, em média, ele tem o peso de 8% do nosso corpo e compõe-se de bilhões de células, né? Uma curiosidade sobre os vasos sanguíneos, sobre o sangue, o peso dele, e a composição dele de bilhões de células. Mas a força motora desse sistema cardiovascular, naturalmente, é o coração, o órgão responsável por bombear o sangue, né? Agora, outra curiosidade, o coração tem mais ou menos o tamanho do seu punho. E outra curiosidade, por dia, ele bombeia em média 9.500 litros de sangue por todo o seu corpo. Isso equivale mais ou menos a erguer um peso de 1 tonelada a cerca de 10 metros de altura a cada 24 horas. Realmente o esforço que o coração faz não é de menor importância, né? É um esforço gigantesco que ele faz ao bombear o sangue pelas nossas artérias. E por essas veias, artérias e capilares flui o sangue. Mas você sabe a diferença de uma veia para uma artéria e para um capilar? O que são as veias? As veias, elas levam ao coração o sangue vindo do corpo. O sangue que é produzido pela medula óssea. Então, esse sangue, ele é levado ao coração. A veia leva o sangue ao coração. As paredes das veias, elas são mais estreitas, né? São mais finas. As artérias fazem o caminho inverso. O sangue chegou no coração pela veia, e a artéria leva o sangue do coração para todo o corpo. As artérias, elas já são mais esparsas, têm uma certa elasticidade, e aí agora entra os capilares. Eles levam o sangue aos tecidos, eles são o elo de ligamento entre as artérias e os tecidos. Os capilares são mais finos do que um fio de cabelo. Tudo isso para você entender que esse sistema precisa funcionar bem. O sangue, as veias, as artérias. Só que nós sabemos que existem muitas doenças associadas
à veia, artéria, capilar, ao sangue e ao coração. Uma delas é a formação de trombos. A trombose, que nada mais é do que um coágulo sanguíneo. Ele pode surgir em uma veia ou em várias veias, pode surgir na perna, na coxa, mas o problema é que esse coágulo, que nós chamamos de trombose, ele bloqueia o fluxo sanguíneo. Ele causa um inchaço na região, mas o problema se torna pior quando ele se desloca, se movimenta. Ele pode ir para o coração, pode ir para o pulmão. Essa movimentação e deslocamento do trombo, da trombose, do coágulo, na verdade, é um processo chamado de embolia. Ela pode ficar presa, olha, no cérebro, nos pulmões, no coração ou em outra área, levando a graves lesões. Nós vamos ver um vídeo, e esse vídeo vai nos ajudar a entender melhor o que é a trombose e o que ela pode causar. Um coágulo de sangue na veia, na artéria ou no coração. Um coágulo de sangue pode bloquear parcialmente ou completamente um vaso sanguíneo. Um coágulo de sangue pode se formar quando o fluxo sanguíneo é muito devagar ou quando ocorre uma coagulação que não é necessária. Um coágulo de sangue pode se formar em qualquer vaso sanguíneo. Um tipo comum de trombose é um coágulo de sangue na veia da perna. Chamamos isso de trombose profunda da veia. Se o fluxo de sangue é obstruído, o sangue não pode ser mais bombeado através da veia. Isso ocasiona uma pressão nas veias e nos capilares mais profundos, e as pernas se tornam avermelhadas, doloridas e inchadas. Esse inchaço é chamado de edema. As possíveis causas da trombose podem ser circulação sanguínea lenta, danificação da parede do vaso sanguíneo, mudanças na composição do sangue. Existem algumas enfermidades hereditárias que podem aumentar o risco de trombose. Por causa das contrações dos músculos das pernas, o seu sangue é bombeado a partir das suas pernas para o coração. As válvulas nas suas veias garantem que o sangue possa fluir de volta ao coração. Se esta bomba muscular não funcionar devidamente, o sangue fluirá devagar. Uma circulação sanguínea lenta também é causada pela inatividade física prolongada. Um repouso prolongado, por exemplo, depois de uma cirurgia e depois de um longo voo. Geralmente, os danos ocorrem nas artérias e nas veias. Por causa de hábitos alimentares não saudáveis, fumo, diabetes e pressão sanguínea alta podem causar o estreitamento da artéria. Os coágulos de sangue se formam facilmente nesses estreitamentos, o que resulta em diversas formas de trombose, causando um ataque cardíaco, um derrame, etc. Normalmente, o seu sangue contém substâncias que impedem a coagulação espontânea. Se essas substâncias estiverem parcialmente ou completamente ausentes, a trombose pode ocorrer. Há também circunstâncias que alteram a composição do seu sangue de tal maneira que podem aumentar os riscos de trombose. Por exemplo, gravidez, uso de contraceptivos orais e o uso de certos medicamentos. A trombose é tratada com anticoagulantes. O embolismo pulmonar é uma complicação perigosa da trombose, através do qual uma parte do coágulo de sangue inicia nas pernas e termina nos seus pulmões. Há algumas coisas que você mesmo pode fazer para prevenir a trombose. Exercite-se regularmente. Faça algum tipo de exercício físico a cada 2 horas. Praticar esportes é uma boa opção, mas sair para uma caminhada ou andar de bicicleta também podem ser boas opções. Esforce-se para ter um estilo de vida mais saudável. Pare de fumar, pois fumar é um fator de alto risco para a trombose. Também tente manter um peso saudável. Viva e alimente-se saudavelmente. Evite comer gorduras saturadas e coma muitas frutas e vegetais.
águas saturadas. Maravilha, né, pessoal? O vídeo bem explicativo. Nós temos uma noção agora do que realmente é a trombose, né, e o que ela realmente pode causar. Só que a trombose, ela tem vários tipos. Uma delas é a trombose venosa profunda, uma condição conhecida apenas por trombose, é formada a partir de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias localizadas na parte inferior do corpo, geralmente nas pernas, né? Então, essa é a TVP. O segundo tipo é a trombose arterial. Então, nesse caso, a trombose se forma nas artérias e a artéria fica totalmente bloqueada. Quando existe um bloqueio na artéria, pode ocorrer um AVC. Então, nesses casos, a região fica sem sangue e pode ocorrer um infarto cerebral e, logicamente, a própria morte, né? E ainda tem um terceiro tipo de trombose, que é a chamada hemorroidária. Tem a ver com hemorroidas, né? E esse quadro implica no desenvolvimento de um nódulo com edema, de coloração arroxeada na margem anal, e vem acompanhada de muitas dores realmente intensas e severas. São os 3 tipos diagnosticados. Agora que você viu um pouquinho mais sobre as veias, as artérias e um coágulo, que é a trombose, nós vamos começar a enxergar algumas descobertas e relação desses trombos com a COVID-19. Mas primeiro você precisaria entender, nós precisamos entender o que realmente é a trombose e suas origens, né? Estudos recentes em várias partes do mundo confirmaram que o agravamento, e notem, a maioria das mortes por COVID-19 acontece por conta da obstrução vascular, por causa da trombose. Então, a trombose, os trombos, alguns pequenos, mas eles são responsáveis pelo agravamento e mortes de pessoas pela Covid no mundo inteiro. Nós vamos ouvir aqui agora uma especialista, professora da UFMG, numa reportagem, destacando justamente isso, a correlação da COVID-19 com os trombos. Vamos ouvir. De uma forma muito simplificada, a trombose é a obstrução de um vaso. O que seria um vaso? Uma artéria, uma veia que leva ou traz sangue do coração e para o coração. Então, a trombose é esse processo de obstrução do vaso. Onde tem vaso, artérias e veias, pode ocorrer uma obstrução. E essa obstrução, em geral, na maioria das vezes, ela ocorre devido a um coágulo sanguíneo. Esse coágulo ele pode se formar naquele lugar ou ele pode se formar em um outro lugar, se desprender e alojar numa outra veia, numa outra artéria. Por exemplo, você pode formar um coágulo na veia da perna e esse coágulo se desprender e alojar no pulmão. Qual a relação da trombose com o coronavírus, né, com infecção pelo coronavírus ou com Covid? Esses pacientes, uma boa parte deles se internam, né, ou numa enfermaria, ou numa unidade de tratamento intensivo, também estão imobilizados, também são pacientes mais idosos, que têm comorbidades do tipo doença cardíaca, hipertensão, diabetes, todas essas doenças predispõem a um risco maior de desenvolver trombose. Estudos que estão ocorrendo nos últimos 2-3 meses têm relatado para nós que a Covid ela tem uma associação maior com trombose, tanto venosa quanto arterial. O arterial, aqui são os exemplos de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico isquêmico, por exemplo, derrame, né, cerebral. A quantidade de pacientes com Covid que vem desenvolvendo trombose nos estudos que a gente tem visto, em torno de 30%, o que é para nós uma incidência alta. Você me pergunta, mas em outras infecções, por exemplo, você também não pode ter trombose? Sim, pode. E aí a incidência ou a ocorrência da trombose nessas outras infecções, ela varia muito
varia desde 3% dos casos, podendo até chegar a 30% dos casos dos pacientes que estão no UTI. Todo paciente internado com diagnóstico ou suspeita de Covid tem indicação de fazer o que a gente chama de tomoprofilaxia. O que é isso? O paciente se interna e, para prevenir a ocorrência de trombose, ele usa medicamentos que a gente chama de medicamentos anticoagulantes. Se o paciente não tiver contraindicação, ele deve usá-lo numa dose que a gente chama de dose profilática. O que é? Uma dose pequena de anticoagulante, para ele prevenir essa formação desses trombos, né, que principalmente ocorrem nos membros inferiores e no COVID, muito mais no pulmão. Cerca de 80% dos casos, mais ou menos, de trombose venosa no COVID vem acontecendo no pulmão. Muito provavelmente por quê? Porque é no pulmão que é o foco de maior inflamação. Então, nós temos nos encontrados os hematologistas, cirurgiões vasculares, pneumologistas, infectologistas, intensivistas, e discutido amplamente essa questão do tratamento e prevenção das tromboses e o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente. Porque a gente tem evidências agora que o paciente com Covid que desenvolve trombose, ele morre mais. Então, a gente precisa entender o que a gente vai fazer do ponto de vista da coagulação para ajudar esses pacientes. Reportagem extremamente clara, não é, meus amigos? Muito esclarecedora. Os dados são até alarmantes. 30% dos pacientes com Covid acabam tendo trombose. E desses, 80%, essa trombose se aloja no pulmão. E tem sido um fator complicante para as pessoas que vêm a enfrentar o coronavírus, o Covid-19. Mas as pesquisas estão acontecendo a nível mundial. Por exemplo, na China, foi feita uma análise com 183 pacientes com a Covid-19. 183. E revelou que 71% dos que morreram apresentavam coágulos. 71%. Na Holanda, foi feito um estudo com 184 pacientes internados nas UTIs. E, novamente, 1/3 deles tinham coágulos. A evolução foi muito grande e, como sabemos, pode ocasionar infartos, AVCs, amputações, agravar-se o quadro e levar à própria morte, em decorrência desses trombos e que se avolumam durante o período em que a pessoa está infectada com Covid-19. Então, você vê aí na China, na Holanda, né? Os estudos vão acontecendo a todo momento. Na Itália, também não foi diferente. Aqui nós temos o Dr. Gianpaolo Palma, inclusive numa reportagem feita, que é um jornal brasileiro, cardiologista, pesquisador italiano, e olha o que ele trouxe à tona. Ele revelou, ele confirmou que o agravamento e a maioria das mortes por Covid-19 acontece por conta da obstrução vascular. Menciona o Dr. Gianpaolo órgãos importantes do corpo como coração, cérebro, rim e fígado são seriamente comprometidos pelo entupimento de pequenos vasos. Então, aqui agora, o Dr. Gianpaolo Palma traz uma revelação importante. Não se trata apenas do coágulo nas veias. Ao contrário, os pequenos vasos, os microtrombos, começam também a surgir. E não foram encontrados apenas no pulmão. Como você pode ver, órgãos como o cérebro, como o rim, o fígado, totalmente comprometido. Mas é interessante que ele e outros pesquisadores chegaram a essa conclusão com autópsias. Pacientes que vieram a óbito e tiveram suas autópsias realizadas e confirmaram o agravamento e a maioria das mortes pela questão da obstrução vascular. Então, a formação dos trombos, de fato, é um fator complicante para as pessoas que estão enfrentando ou lidando com a Covid. Mas pesquisas mais recentes, 2 pesquisas mais recentes investigaram um assunto um pouco mais,
E uma delas foi publicada agora no final de junho, para início de julho, na revista científica The Lancet, e mostrou que alguns coágulos estavam espalhados por praticamente, notem, todos os órgãos. Então, os coágulos se espalharam por praticamente todos os órgãos. Uma das autoras do estudo, ela revelou numa reportagem à CNN o seguinte: os coágulos não estavam somente nos vasos maiores, mas também nos menores. Ela comenta: nós esperávamos que estaria concentrado no pulmão, mas encontramos coágulos em quase todo o órgão que examinamos na autópsia, disse ela. Quase todo o órgão examinado havia coágulo. Então veja como que de fato existe uma correlação entre o agravamento, a morte por Covid e a formação desses coágulos, né? Trombose. E como você pode ver aí, as autópsias confirmaram isso. Quase todos os órgãos examinados. Mas agora, essas informações que vocês viram, essas pesquisas, foram em autópsias. Pacientes que já tinham vindo a óbito. Mas pela primeira vez se realizou uma pesquisa com pacientes vivos. Isso é interessante, com pacientes vivos. Tá? E ela foi feita aqui no Brasil, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Então, esse estudo, que por enquanto está na fase pré-print, ou seja, sem revisão dos pares, mostrou a formação de coágulos em pacientes mais graves, mais vivos. O trabalho científico, ele foi realizado inicialmente com 13 pacientes graves. Agora anotem, dos 13 envolvidos no estudo, os quais 11 apresentaram formação de microtrombos. De 13, 11 apresentaram a formação dos microtrombos. Olha o que diz aqui o docente da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Nossa pesquisa, diz ele, ajuda a reforçar a participação da trombose de pequenos vasos, como um mecanismo desencadeado pelo vírus. Este achado foi observado em estudos de necrópsia, mas até então ainda não tinha sido demonstrado em pacientes vivos, como fizemos nesse estudo. Então, esse estudo com pacientes vivos, né, deixa claro que os pequenos vasos também foram comprometidos e, segundo o docente da faculdade, é um mecanismo desencadeado também pelo vírus. Também pelo vírus. Sobre esse estudo, veja o que disse o doutor Rodrigo Gomes Oliveira, cirurgião vascular e professor da PUC do Paraná. Note os comentários dele. Ele explica que a formação de coágulos ocorre por causa de uma tempestade de citocinas, na qual o corpo tenta se defender e libera diversos mecanismos de defesa. E aí se provoca uma inflamação exagerada. Esse processo inflamatório exacerbado provoca, diz ele, a trombose de pequenos vasos, note, principalmente nos menores. E com isso ocorre uma piora não somente nos pulmões, mas no fígado, coração e, notem, até extremidades do corpo, até extremidades do corpo. Como esses vasos também já sofreram fechamentos, né, por causa do mecanismo de defesa do corpo, eles se tornam mais frágeis, mais suscetíveis a coágulos, diz ele. Por isso, pode ocorrer em áreas mais extremas, como língua, ponta dos dedos e nariz. E os resultados mostraram que a Covid-19 não é só ocasionada por vírus que ataca o pulmão, mas é uma doença inflamatória, na qual a resposta do nosso corpo muitas vezes acaba piorando a situação clínica do paciente, diz o Dr. Rodrigo Gomes Oliveira, cirurgião vascular e professor da PUC no Paraná. Então imagine, né? Os microtrombos nos vasos menores e os pacientes vivos que foram submetidos ao estudo praticamente em todos os órgãos, e até em áreas externas, como língua, ponta dos dedos e nariz. É uma reação do vírus, o que tem revelado esse estudo mais recente. Bom, nós já vimos aqui no início o que é uma trombose, um trombo, já vimos a correlação dele com o Covid-19,
mas precisamos entender como que nós poderemos nos prevenir dessa situação. Mas para isso, nós precisamos entender o principal componente que nós temos no nosso organismo, que é a água, que representa mais de 70%. Mas vamos entender um pouco do nosso sangue, aonde são formados os coágulos? O nosso sangue, ele tem aqui os 3 componentes primários, né, que é o plasma, os glóbulos brancos e plaquetas e os glóbulos vermelhos. O plasma, ele representa 55% do sangue. Mas note, o plasma sanguíneo, 90% dele é constituído de água. Então, tudo que entra no seu organismo, o oxigênio, os glóbulos vermelhos, nutrientes, é transportado pelo sangue, pelo plasma, que é constituído, na sua essência, 90% por água. É o agente de transporte. A força que o coração faz no sangue, impulsiona ele e o plasma composto de 90% de água. Isso é interessante de nós entendermos. Então, se o seu sangue, onde é formado o coágulo, tem um componente primário, mais de 90% sendo água, o assunto da água que está no seu corpo e no seu sangue, ele é de extrema importância. Por isso que o Dr. Laí Ribeiro, ele disse em certo momento que água determina saúde e água determina doença. Ele até diz que a água pode ser usada como remédio, mas uma água, para ser usada como remédio, precisa ter características como ionizada, precisa hidratar, alcalinizar, antioxidar e desintoxicar. E aí vai a má notícia. Você não encontra essa água na torneira, você não encontra essa água no galão de água mineral e nem num poço. E é isso que você vai ver agora. Você vai ver o tratamento que é aplicado na água com o silocimol e o TOP-H+. E nós vamos ver os estudos científicos e como eles vão de encontro a essas descobertas recentes, inclusive da Faculdade de Medicina de São Paulo, referente aos trombos e microtrombos relacionados à COVID. Então, vamos começar a entender a ação desses aparelhos. Eles são colocados na água que você vai ingerir. E o que é que eles fazem? Inicialmente, ele faz um processo chamado hidrólise, que nada mais é do que dissociar a molécula da água. Aí você tem a formação da hidroxila e ficou à parte os íons de hidrogênio. Junto com o silocimol vem o TOP-H+. É um aparelho verdinho, né? Que é acoplado junto, colocado na água que você vai utilizar. Mas queira notar que o cálcio e o magnésio, você vai ver aí na denominação química o sinal de mais 2 vezes. É o fator bivalência. Resultado, a hidroxila vai se unir ao cálcio e o magnésio e vai formar aqui os hidróxidos alcalinos de cálcio e os hidróxidos alcalinos de magnésio. Resultado, você reduz a acidez do organismo. Isso aqui nada mais é do que um benefício para o seu sangue. Você reduz a acidez sanguínea e, consequentemente, de todos os órgãos do corpo. E você vai ver já um laudo que comprova isso. Lembre-se que a hidroxila vai se unir ao cálcio e o magnésio, tá? E você vai ver um laudo que comprova isso. Você está vendo que sobrou o H+, os íons de hidrogênio? Ao ingerir a água, eles irão se unir ao radical livre, que é outro vilão da nossa saúde. Tá? O radical livre é o O-, você tem a união aí com 2 íons e tem a formação de água, e o excesso dele é neutralizado, como você está vendo. Mas uma vez que você dissociou essa molécula de água, você já reorganizou ela. Nessa foto aqui à esquerda, você vê uma água cheia de crustes, que nada mais é do que o aglomerado da molécula de água. E quando isso acontece, juntando ali 12, 16, 32 moléculas, elas não conseguem penetrar na sua membrana celular. Não há hidratação, não há nutrição, há obstrução. Então, não há um fluxo livre, nem no sangue, nas artérias. Mas olha o que acontece quando a água passa por esse processo da dissociação. Ela é reorganizada. Você aqui agora, a sua membrana celular, ela vai receber uma molécula por vez.
toda a sua célula vai ser hidratada. E você vai ver já já também que isso traz benefício para as suas artérias, inclusive para os microvasos. Então você tem uma água leve, hidratante. E olha o que diz aqui esse laudo do Falcão Bauer, um laboratório conceituado a nível internacional, um dos melhores do mundo. Primeira coisa, dureza da água. A água tinha na sua condição inicial uma dureza de 9,933 miligramas por litro, próximo de 10. Olha o que acontece após 1 hora. Baixou para 1,536, 8 vezes mais leve. Praticamente 8 vezes mais leve. E o que isso representa? Representa que agora o seu sangue e a água que está no seu organismo, ela vai fluir livremente não só nas veias e artérias, mas também nos capilares. Também nos capilares. Nos capilares, alguns nutrientes têm que fazer fila indiana, devido ao tamanho minúsculo dele. Mas aqui agora, você reduziu a fluidez. Aqui você tem maior fluidez, reduziu a viscosidade. Agora, lembra que você viu que a hidroxila se une com o cálcio e o magnésio e formam os hidróxidos alcalinos? Está aqui também comprovado no Falcão Bauer. Olha aqui o magnésio. Está vendo o magnésio? Que, inclusive, tem função importante para o bom funcionamento das nossas artérias. Ele tinha na sua condição inicial, original, 2,412 miligramas por litro. E olha quanto que baixou após 1 hora. Menos de 0,373 miligramas litro. Aí você se pergunta, o que aconteceu com o magnésio? Já muito diminuiu? É isso mesmo. Lembra que a hidroxila sequestrou o cálcio e o magnésio? Sequestrou ele teve que diminuir. E o transformou em hidróxidos alcalinos, que vai beneficiar todos os órgãos do corpo, reduzindo a acidez. Então, simplesmente extraordinário. Então, aqui você está ingerindo agora uma água que vai trazer benefício para suas veias, suas artérias, para o seu sangue, e que vai permitir o bom funcionamento dos capilares. Mas agora chegou um ponto muito importante. Nós vamos ver aqui transcrição de um estudo científico feito com essa tecnologia. E o estudo corrobora tudo que foi publicado recentemente relacionado à Covid. E o melhor, que é possível, com essa tecnologia, você atravessar esse momento, caso venha a ser infectado, sem as complicações decorrentes do que está acontecendo com a maioria das pessoas. Então, essa tecnologia, aplicada ao xilocimol e o TOPH+, tem comprovação científica. Eu ressalto aqui que a comprovação científica, ela leva anos para ser concluída. Leva anos. No nosso caso, esse estudo foi devidamente concluído, depois apresentado e, por fim, publicado. E o que você vê aí na sua tela não é apenas uma publicação, não. São 3 publicações diferentes dentro dos Estados Unidos. E que, convenhamos, dá uma credibilidade e uma seriedade muito grande ao nosso projeto. O que esse estudo apontou? A primeira coisa, aumentou o aumento do oxigênio dissolvido na água. O aumento do oxigênio. Quais são os benefícios? De novo, o aumento do oxigênio tem íntima relação com a ação da Covid-19, porque reduz a hipóxia. E a hipóxia, que é a baixa oxigenação, agrava o Covid-19. Agrava o efeito do vírus no nosso organismo. Porque se imaginava, no início, que a Covid era uma doença respiratória, né? Mas se chegou à conclusão que não. E o agravamento se dá pela hipóxia. Mas uma vez que você aumenta o oxigênio, você reduz a hipóxia. Isso também é uma descoberta agora de 2020. E esse estudo foi apresentado em 2014 e vai de encontro a essa descoberta, reduzindo a hipóxia, que é um fator complicante de agravamento no caso da Covid. O oxigênio beneficia todas as células do corpo, as células da área cerebral, do sangue,
reduz a pressão nas suas artérias, melhora a imunidade, e nós sabemos que as pessoas que, nesse período, precisam se preocupar muito com a sua imunidade, a imunidade baixa pode colocar a pessoa num grupo de risco, por exemplo, mas está aí no estudo, o aumento do oxigênio. E não só isso, além de deixar o sangue alcalino e aumentar o oxigênio, isso também implica em dizer que você pode prevenir o câncer, reduzindo os radicais livres, também o envelhecimento precoce e diversas enfermidades associadas ao mesmo. E agora notem, o estudo apontou a prevenção de doenças cardíacas, primeiro porque reduz, notem, a viscosidade do sangue. Isso mesmo, reduz a viscosidade sanguínea. O sangue tem maior fluidez, menor formação de coágulos, ele vai fluir pelas suas veias, artérias e capilares. Reduz o triglicérides, colesterol, glicose, gordura, a gordura subcutânea, né? E trata e previne a osteoporose, porque aumenta a densidade, o conteúdo e a resistência mineral óssea. E aí, eu trouxe aqui para todos verem a transcrição do que está lá no estudo científico. Então, aqui é a transcrição, simplesmente acoplado aqui para que vocês possam ver. Então, primeiro, aí menciona que reduzindo o sódio, né, também diminui os problemas relacionados à pressão arterial. Olha um benefício, né? Nós sabemos que pessoas com problema arterial também podem estar incluídas no grupo de risco. Então, ameniza esse problema. Está lá transcrito. Outra coisa, o segundo item, a redução do triglicérides. A redução do triglicérides pode beneficiar a saúde humana, pois níveis elevados do mesmo está relacionado com doenças do coração. E, novamente, pessoas com problemas coronários estão no grupo de risco. Mas atentem agora para o item 3. Atentem para o item 3. Mas antes de lermos juntos, vamos recapitular o que nós vimos até aqui agora. Nós vimos o que é a trombose, vimos como se forma e quais são as causas, e aí foi surpreendente que nos últimos dias se descobriu que os trombos, a trombose, está intimamente relacionada com os pacientes que sofreram mais ou vieram a óbitos por causa da Covid. Também vimos que inicialmente se imaginava a formação desses trombos e eles serem alocados apenas no pulmão. Mas a grande surpresa foi encontrado os trombos em vários órgãos do corpo. Vários órgãos do corpo. E olha agora o que é que o estudo apontou. A melhoria da circulação sanguínea, o item 3. A melhoria da circulação sanguínea é desejável por reduzir as possibilidades de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Isso aqui é uma transcrição do que está lá escrito no estudo científico, em 2014. Melhora a circulação sanguínea. E mais do que nunca é desejável reduzir a possibilidade, né, de obstrução de vasos que podem causar os danos irreversíveis, como AVC, o infarto ou levar à própria morte. Já que agora as autópsias e estudos com pacientes vivos mostraram essa obstrução em várias partes do corpo, até nas extremidades como o dedo, nariz e boca. Olha que informação importante está lá no nosso estudo científico. Reduz a possibilidade de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Então, que maravilha, né? Nós temos nas mãos. Em 2014, quando foi apresentado esse estudo pela primeira vez, já se tinha essa informação. Agora, 6 anos depois, mais do que nunca, se torna imperativo que cada pessoa, cada família utilize essa tecnologia. E se ela vier enfrentar o problema do Covid, ela possa ter menor sofrimento. Mas como você está vendo aí, reduzir a possibilidade de obstrução dos vasos sanguíneos. Reduzir essa possibilidade. Mas não para por aí. Olha outros 2 itens. Novamente, na transcrição,
como aumentou o oxigênio, olha o que é que diz aí, melhorou a circulação nas veias, nas artérias e nos capilares. Olha o item 5º, reduziu o volume de sangue e a pressão nos vasos sanguíneos, evitando o entupimento, uma artéria rompida. Então, novamente, o estudo científico vai de encontro à necessidade que as pessoas têm nesse momento, que todos nós temos nesse momento, em que enfrentamos algo jamais visto. Mas eu vou voltar aqui para que nós possamos ler de novo o item 3. Está vendo? A melhora da circulação sanguínea é desejável por reduzir as possibilidades de obstrução de vasos, que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Esse item 3 resume tudo que nós vimos. Dentro desse projeto, a transcrição do estudo deixa claro que a água tratada magneticamente pelo siloximol vai de encontro à necessidade de todos nós nesse momento. Então, aqui, nós temos um resumo de tudo que nós vimos até agora. 2020, o auge da pandemia, em todo o mundo, de fato se tornou uma pandemia em 2020. Primeira coisa que se descobriu, os médicos concluíram que o agravamento estava relacionado à baixa saturação de oxigênio no sangue. Se descobriu que o Covid-19 não é uma doença apenas respiratória, mas uma doença hematológica, que se agrava por conta da hipóxia. Mas aí, em 2014, olha do lado direito, lá dos Estados Unidos, San Diego, Califórnia, o pesquisador Dr. Geraldo Balieiro apresenta um estudo científico em que a dieta com água magnetizada pelo siloximol aumenta a saturação de oxigênio no sangue, indicando a redução da hipóxia. Então, a hipóxia é um fator complicante. E, de novo, a ingestão da água tratada magneticamente pelo siloximol reduz a hipóxia. E agora, as descobertas mais recentes. Você vê aqui de novo, à esquerda, 2020, olha a conclusão. Médicos concluem que o agravamento e a maioria das mortes da Covid-19 está relacionada à formação de trombos, obstrução vascular. A maioria das mortes da Covid-19, segundo vários médicos e vários estudos ao redor do mundo, está relacionada à formação de trombos. 2014, o que o estudo científico apontou? O estudo mostrou melhoria da circulação sanguínea. E essa melhora, como nós já vimos, reduz em muitas possibilidades de obstrução de vasos que podem causar danos que podem ser irreversíveis e, num quadro pior, levar à própria morte. E nós já vimos que a maioria das mortes por Covid-19 está se relacionada à formação desses trombos. E eu te pergunto, comparando as descobertas recentes relacionadas ao Covid-19 e comparando a primeira publicação do estudo em 2014, você consegue enxergar agora o quanto mais necessário é essa tecnologia para todos nós, para todas as pessoas? O quanto que é necessário que cada lar nesse país tenha essa tecnologia? Então, nós estamos diante de um produto que tem embasamento científico, comprovação científica. E em 2014 já apontava esses resultados. Ou seja, mais do que nunca se tornou necessário. E aqui está. É essa tecnologia, a maravilha do século. Tá? É o siloximol e o Top-H+. Nessa versão, como vocês estão vendo, ele é aplicado em até 20 litros. É a versão que nós chamamos de mega, o combo mega. Você coloca o aparelho no seu recipiente, no seu filtro de preferência e aguarda 20 minutos para começar a ingestão da água. Embora ele possa ficar ali o tempo que for, o siloximol tem uma duração de pelo menos 30 anos, o Top-H+, de pelo menos 5. Você tem uma tecnologia que você não tem que estar trocando todo mês, cada 6 meses, a cada ano. O siloximol dura décadas. E esse é o combo mega nessa versão que atende até 20 litros de água.
Nessa versão, ele atende até 3 litros de água. Mas ele é extremamente útil porque é portátil. E você pode colocar na sua squeeze, na sua garrafinha, e aonde você for, você vai ter essa água, com essas características à sua disposição. Com essas características à sua disposição. E temos o top 4 e o top 5, né? A única diferença entre o top 4 e o top 5 é que o top 5 tem água gelada e é um pouquinho maior, né? E funciona a gás com serpentina, mas ambos os produtos te entregam água alcalina, com estágio de 7 filtragens, mas o mais importante é que dentro do top 4 e o top 5 está ali, meus amigos, o Silocimol e o top H+. É essa a tecnologia com comprovação científica que você acabou de ver, que você acabou de ouvir. É essa a tecnologia. Então, converse com a pessoa que te convidou. É muito certo que você tenha algumas dúvidas e talvez até você queira ter esse estudo nas mãos, mas ele pode ser disponibilizado sim para você. Essas pesquisas e esse estudo envolvendo o Silocimol vão de encontro, eles estão de mãos dadas como nunca antes, especialmente em vista do que a Covid tem feito a nível mundial. Não abra mão de você e sua família utilizarem essa tecnologia para ontem, o quanto antes, ok? Bom, nós falamos aqui muito sobre trombose, trombos, né? Nós vamos mostrar aqui para você um depoimento de um caso crônico de trombose. Você vai ver o antes e vai ver o depois. E após encerrar esse depoimento de trombose, nós vamos ter um outro depoimento. A pessoa vai contar aqui para nós os seus resultados em vários aspectos de saúde e como essa tecnologia mudou sua vida. Então, vamos ver aqui, inicialmente, o antes, num caso crônico de trombose. Nós estamos aqui no caso do seu Antônio, onde ele já é usuário da água, com o Silocimol Top H+. Faz 10 anos que ele tem uma trombose na perna dele, uma ferida, fechou, e começou o tratamento com a água, fechou, depois ele soltou de volta. Eu vou mostrar hoje como está a perna dele hoje. Hoje é dia 12/12/2018. Vamos fazer essa filmagem hoje, o antes e o depois. Vamos estar acompanhando ele toda semana mesmo, vamos estar aqui com ele até ter um resultado muito bom com ele. Se quiser filmar, tem... do lado. Assim. Nessa primeira gravação, você consegue enxergar o quanto que o problema se alastrou, quanto se agravou. Mas veja agora o resultado posterior. No caso do seu Antônio, ele é usuário da água do Silocimol Top H+. Primeiramente, o senhor vai falar para nós qual o endereço, onde mora, qual o estado. Rua Moema 209, bairro Cruzeiro. Quais são os benefícios que o senhor teve usando o Silocimol e o Top H+? Olha, eu vi detalhe, porque baixou minha diabetes, minhas feridas secaram, lavando com ela, com a água. Quantos meses mais ou menos o senhor começou? 3 meses. 3 meses, nós fizemos um vídeo, né? Hoje é dia 30 de março de 2019, né? Você viu, mostra para a perna dele hoje, como está hoje? Nós fizemos uma filmagem antes, ela mostrou os buracos, tudo. Isso é para provar o trabalho sério desse aparelho nosso. Tem muitas pessoas, às vezes, não acreditam, a gente fala se vai dar um resultado, mas uma pessoa aqui da cidade, da região, com um resultado desse fantástico, a gente podemos dizer que esse aparelho realmente funciona, né, senhor? Eu só dou um conselho, para quem tem problema, tenta, não custa. Claro que custa um pouco para pagar ele, mas você tenta ele
Com o tempo você vai ver o resultado. Sim. O senhor autoriza a imagem do primeiro vídeo que o senhor estava com as feridas na perna e a imagem de hoje nas redes sociais? Posso ajudar mais pessoas nesse trajetório? O senhor recomenda o uso dos aparelhos para as pessoas? Sim. Muito obrigado, senhor Antônio, pelo testemunho do senhor, por ajudar muitas pessoas nesse trajetório. Esse é o resultado do Ciro Simão e o Top H+. Ele não gravou? Simplesmente extraordinário é a palavra que nós encontramos para descrever um resultado tão expressivo, não é verdade? Apenas 3 meses, uma pessoa diabética, e você viu como que estava a perna dele. Mas os resultados assim acontecem a todo momento. Nós vamos conversar agora com a Cremilda. Cremilda, seja muito bem-vinda, por favor. Ela vai contar os resultados que ela e a família dela têm obtido ao utilizar essa tecnologia. A Cremilda é do interior da Bahia, a cidade que ela mora é Portal da Chapada Diamantina, um lugar belíssimo, né? Cremilda, nós queremos te ouvir. Por favor, nos conte os resultados que você, sua família, sabemos que você tem marido, filhos, queremos ouvir os relatos dos resultados e melhoria na sua saúde e de seus familiares. Por favor, Cremilda. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos. Está me ouvindo? Estamos ouvindo bem, Cremilda. Pode prosseguir. Eu moro aqui em Itaberaba, Bahia, no Portal da Chapada Diamantina. E conheci esse projeto há 6 anos atrás. Comecei a tomar essa água tratada magneticamente porque eu tinha muitos problemas de saúde, inclusive problema cardiovascular. Eu já estive desenganada pelos médicos e foi uma tristeza muito grande no dia que foi anunciado isso, porque eu estava diante de um médico com minha irmã e minha mãe, quando ele disse: a senhora tem um problema muito grave, não tem cura e não tem remédio. E, infelizmente, a senhora procurou recurso tarde demais. E eu lhe digo mais, seu problema é tão grave que se a senhora não fizer o que eu vou lhe recomendar hoje, a senhora pode deitar e não acordar. Eu estava muito distante da minha casa, da minha cidade. Eu estava em Brasília. Eu fui a passeio para passar uma semana e tive que ficar lá por 90 dias. Porque o médico, depois que abriu os exames, que me deu essa notícia, ele disse que não autorizava o meu retorno para casa, nem de avião, porque eu poderia ter um infarto no ar, na decolagem, e nem de carro, porque eu poderia ter trombose em qualquer parte do corpo, inclusive nos olhos. E já me encaminhou para tratamentos, uma equipe de médico começou a me acompanhar, inclusive psicólogo, porque como eu não tinha remédio, não tinha cura e podia morrer qualquer hora, então o emocional pode ficar muito abalado e a pessoa ter problemas psicológicos e de repente ficar pior. Mas Deus me abençoou, eu passei 3 meses em Brasília, sendo acompanhada, e quando retornei para minha casa, minha família toda estava no aeroporto em Salvador, porque achava que não ia me encontrar viva. Foram já para me encontrar, né? Porque eu não podia viajar de avião, então, de repente, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele cuida de tudo. E eu, chegando aqui, continuei fazendo meus exames, e foi quando eu conheci essa água tratada magneticamente. Uma amiga
amiga de Feira de Santana me indicou que era para mim dar uma água de qualidade aos meus clientes na minha clínica, que eu tenho uma clínica de estética aqui em Itaberaba, e ela não sabia do meu problema, e ninguém sabia, e eu não queria, e de repente eu fiquei e comecei a usar água. Logo nos primeiros dias eu senti uma diferença muito grande de energia, de disposição, as dores que eu sentia nos membros inferiores, principalmente, já não estava mais acontecendo, e eu comecei a melhorar a cada dia, né? E com isso, não foi só essa questão, eu tinha muito problema de estômago, devido também toda a medicação forte que eu tomava, e aí formou-se uma gastrite. Essa gastrite desapareceu bebendo água. E hoje, aqui na minha casa, se você chegar e pedir um remédio para uma dor de cabeça, para qualquer coisa, você não encontra remédio de farmácia. Você encontra água. E eu tenho dado às pessoas e ainda digo, toma aqui um copo de água, você vai melhorar, descansa um pouco. Daqui a pouco eu venho com outro copo de água. Toma, ela, não, eu já tomei, é bom. Toma água, é bom que hidrata. E a pessoa melhora da dor de cabeça e tudo, então ela se sente bem. Eu sei que a água funciona. Os problemas desapareceram, eu passei 2 anos em tratamento, fazendo exame de laboratório para acompanhar esse problema. O problema que não tinha cura e não tinha remédio era uma deficiência de antitrombina 3, que é uma proteína da coagulação. E hoje, meus exames todos normais, eu não sinto absolutamente nada. Meu coração funciona bem, minha circulação funciona bem. Eu vivia só com as pernas inchadas, que eu não podia usar tênis nem sapato fechado. Eu ia numa festa, quando começava a dançar, eu tinha que tirar o sapato, colocar debaixo da mesa, porque já não cabia no sapato. Então, ali, ficava no meio do povo, à vontade, e ninguém percebia. Hoje, não. Hoje eu uso sapato, eu uso tênis, eu tenho uma vida normal. Então, a água me devolveu saúde e qualidade de vida. Porque eu tenho colegas que, inclusive, dizem assim, Cremilda, eu queria saber o que é que tu faz, eu queria aprender, ter essa disposição, essa energia que tu tem. E eu sou uma pessoa que estou 4 meses dentro de casa, não saio no portão da minha casa, porque sou do grupo de risco. Tenho mais de 60 anos. E sou muito disposta, eu faço tudo o que tiver para fazer, não me encosto, porque eu tenho meu organismo limpo e saudável. E outra coisa, eu tenho intestino preso. Eu já passei 15 dias sem ir ao banheiro, e grávida. E era muito ruim. E depois disso foi se agravando, que aí estava aumentando e tudo. Depois que eu conheci a água, foi melhorando e meu intestino funciona normal todos os dias. Então, isso é uma bênção. E eu quero falar do meu pai. Meu pai teve um problema sério e ele precisou ser hospitalizado. Depois de 20 dias no hospital, ele voltou para casa cheio de escaras. Fazia pena nas costas dele, as nádegas. E o sacro, quando a gente ia dar banho que pegava, minava, né? Das escaras, que fica tudo, aquela pele toda solta. Então, era muito, muito doloroso ver meu pai naquela situação. E foi justamente na época que essa grande amiga, que eu tenho muita gratidão por ela, é Sônia, de Feira de Santana, que ela me ofereceu essa água, que era apenas para me dar uma água de qualidade aos meus clientes. E, na verdade, ela trouxe a saúde para meu pai, a saúde para minha família. Eu comecei a dar banho no meu pai com essa água, tratada magneticamente, todos os dias.
acabaram-se as escaras, ele tinha uma pele hidratada, firme, e os médicos que o atendiam, os enfermeiros que atendiam, e quando a gente precisava levar no hospital, uma vez, eu lembro que ele teve um problema respiratório, estava no tempo frio, e a gente levou para internar. E o médico olhou e disse, olha, ele vai tomar só essa medicação, eu não vou pedir nem internamento, porque ele está tão bem hidratado, que em casa ele está bem cuidado. E aí não precisou internar meu pai, pelo cuidado que ele viu ali, na pele, no corpo, a hidratação de um idoso de 86 anos de idade acamado. Então, aí veio, pai melhorou as dores que sentia de cabeça, tinha dia que ele ficava assim, ó, passando a mão na cabeça, o que é, pai? Aí eu disse, tá aqui ruim. E aí eu ficava de junto, fazendo carinho, pegava água, botava no rosto dele e comprei aquele varrufador de água que tem em salão de beleza e ficava varrufando o rosto dele, a cabeça, as pernas, e ele começava a relaxar e ali ele dormia um pouco. Acordava, não estava mais sentindo nada. Então eu fui percebendo que a água estava fazendo bem a ele. Eu nem conhecia direito, eu não sabia, eu estava inventando coisa e estava dando certo. Quando depois, meu pai aí ficou bem, nada de escaras mais, e ele ficou bem. 5 anos depois, bebendo essa água e tudo, foi que Deus chamou, porque chegou o tempo dele, mas ele foi para o mundo espiritual tranquilo, sem doença, sem nada no corpo, sem nada assim. Ele, uma pessoa abençoada. A minha mãe tinha muitas varizes. Essas varizes grossas, que queima, que ela dizia que queimava de um jeito. Cremilda, a internet aí deu uma queda, mas, por favor, sua mãe tinha varizes que queimavam? É porque eram muito grossas, aqueles bolos que ficam aos lados, que fica, parece que fora da perna, entendeu? Faz aqueles cachos. Era assim a perna dela, da coxa até o pé. Era de um jeito, e estava tão cheias, e o sangue querendo jorrar, que um dia ela andando na rua, ela foi ao banco, e quando retornava, começou a jorrar sangue no chão, esguichava. E a pessoa que viu disse assim, Dona Dilza, a senhora está vendo, sua perna está sangrando, e ela olhou, ela nem tinha percebido, porque é um negócio que é assintomático, não dói, dói porque está ali queimando, mas na hora que ele toca, pronto. E aí foi a salvação dela, que esse sangue saiu, mas trouxeram rápido para o hospital e fez os cuidados necessários. Mãe passou a tomar água tratada magneticamente e aí acabaram as varizes que sumiram da perna. Aqueles bolos azuis que tinha desapareceram. Ela não tinha mais queimação nas pernas, ela não tinha mais dores, e aqueles bolos feios, esteticamente, eram horríveis. A perna de minha mãe ficou igual à minha, lisinha. Então, isso é maravilhoso, gente. A gente falar que é uma água, porque ela não fazia, não estava com tratamento com remédio. Ela usou lá aquela medicação na hora, porque a veia estourou. Mas ficou tudo bem, foi água. E depois, a minha sobrinha, com rinite alérgica, começou a beber água e a rinite desapareceu, mas ninguém percebia e ela não comentava nada e ninguém sabia. Uma vez, chegou do inverno e quando começava a esfriar, ela começava logo a sentir, de ficar, ela gastava um rolo de papel higiênico no dia suando o nariz, porque era só o tempo todo. E ela disse, olha, Dinda,
sabia que depois que eu estou bebendo a água, nunca mais eu tive uma crise de rinite. Tem 1 ano que eu uso, e agora que está fazendo frio, está nesse inverno, e eu não sinto nada, a rinite desapareceu. Eu disse, nossa, que bacana, isso é maravilhoso. Então, passou 1 ano para perceber que a água estava fazendo efeito, né? Porque quando é uma coisa mais grave, a pessoa percebe logo. Mas com a rinite, tem épocas de acontecer, e ela era só no frio. Quando esfriou, ela percebeu que passou o outro inverno que não teve esse problema. Maravilha. E assim, minhas irmãs todas têm problemas de circulação gravíssimos, porque isso já foi mostrado que é um problema genético. Meu pai tinha, minha mãe tinha, a família toda de meu pai e de minha mãe, problemas sérios de circulação. E depois da água, inclusive as minhas tias que têm os aparelhos, até no Pará, em Brasília, em São Paulo, minhas tias todas já têm esses aparelhos que eu indico para elas procurarem comprar, porque realmente funciona. E não é remédio, gente. E não é para quem está com problema. É água da torneira, que hoje é cheia de substâncias químicas e que, em vez de hidratar o nosso organismo e fazer bem, ela está nos prejudicando. Porém, quando faz o tratamento magnético, essa água passa a ser um coadjuvante na saúde. Então, esses aparelhos são abençoados e eu pesquiso muito. Por quê? Porque ele diz que tem comprovação científica, e a gente vai lá olhar a comprovação científica e a gente quer pesquisar mais para ver se encontra alguma coisa que vai de encontro. E, na verdade, eu só encontro coisas boas. Inclusive no YouTube, que tem tantos depoimentos de pessoas que usam essa água e que tem benefícios maravilhosos. É uma qualidade de vida que não tem dinheiro que pague. Eu quero aqui agradecer a vocês pela oportunidade, Orlando, de estar aqui falando, porque me emociona e eu não quero parar de falar. Eu vou finalizar dizendo a vocês que a perna do meu pai, do joelho para baixo, era dessa cor. E quando ele faleceu, depois de 5 anos bebendo essa água, a perna dele era normal, a cor normal de um ser humano, que mostra que realmente o sangue fluía bem, apesar de ser uma pessoa acamada, mas não teve mais problema. Então, muito obrigado a todos, e os convidados que estão na sala, acreditem que água, os médicos mandam a gente tomar pelo menos 2 litros de água por dia, mas imagine se você trocar uma água suja, cheia de substâncias químicas, por uma água limpa, tratada, saudável, sem nenhum resíduo. Isso é uma bênção de Deus. E quem criou a água para a gente em abundância foi Deus. A gente, com esses aparelhos, consegue o estado original da água, que é como ela caía nos rios e que fazia bem a gente. Hoje aqui não faz mais. Muito obrigada a todos. E aqui está, ó, minha garrafinha, onde eu vou com água magnetizada. Se eu vou no médico para tomar uma vacina, agora mesmo os idosos tomando vacina para gripe, eu tomo. Por quê? Porque aqui não diz que você não precisa mais ir em médico e nem que não pode tomar remédio. A gente, se precisar, toma. Mas onde eu vou, eu levo minha água. Na caminhada, no banco, na reunião, nas festas. Eu não bebo mais água sem ser tratada magneticamente. E o cabelo hidratado, ó, que lavo com água tratada magneticamente, todo mundo pergunta se eu fui no salão.
e eu nem escovo mais cabelo, eu só faço lavar. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe. E obrigado pela oportunidade também. Cremilda, nós é que agradecemos. Acho que todos que estão assistindo também devem ter se sensibilizado com suas palavras. Houve alguns momentos que me toquei bastante aqui, foi tocante suas expressões, Cremilda. E ficou gravado aqui na minha memória o momento que você falou que a sua família foi te receber no aeroporto, mas não esperava te encontrar viva, né? Quando você falou do seu pai, da sua mãe, a sua família inteira beneficiada com essa tecnologia. Eu pergunto a você, né? Quantas pessoas você conhece que precisam utilizar essa tecnologia urgentemente? Te pergunto mais, a sua família já utiliza? Seus pais, seu marido, filhos? É o bem maior que todos podemos ter, saúde. E vocês viram aí as comprovações científicas, né? Os depoimentos foram nessa ordem, trombose, problemas cardiovasculares, e nós já vimos que vai de encontro à necessidade imposta pelo novo coronavírus. E as descobertas apontam cada vez mais a necessidade de nós prevenirmos essas situações. Então, o meu muito boa noite a todos vocês. Muito obrigado, Cremilda, pelas suas expressões. Já a conheço há alguns anos, mas ainda não tinha escutado esse depoimento tão veemente e palavras tão espontâneas e verdadeiras do fundo do coração. Mas é assim, em toda parte, em todo o Brasil. Então, converse agora com a pessoa que te fez o convite. Não fique na dúvida, mas eu ressalto, não deixe para amanhã. Não procrastine essa decisão de você e as pessoas que você ama viverem mais e melhor. Não é só viver mais, é viver mais e melhor. E essa tecnologia proporciona isso. E fazer um convite para amanhã. Amanhã nós vamos apresentar diversos estudos científicos, tá, gente?